Muito bem. Muito boa noite a todos e todas, meus amigos e minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma semana nos reunimos para a continuidade do nosso estudo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 14 e hoje nós vamos começar o item 24. Lembrando que o nosso estudo, ele é horizontal, ou seja, não tem ninguém acima de ninguém. Nós estamos aqui para trocar conhecimentos, dúvidas e experiências. Portanto, se sintam bem à vontade para se manifestar no momento e da forma que quiserem. Nós estamos aqui nesse estudo muito interessante, né? Nós passamos aqui... Nós estamos na parte que diz respeito aos milagres. Nós estudamos aí os fluidos, né, as propriedades dos fluidos, o perispírito, as propriedades dos perispíritos, as propriedades do perispírito. E agora nós estamos na explicação de alguns fenômenos considerados milagrosos. Caio, beleza, o Marcos tá de olho aí, e a hora que precisar, a gente deixa um aviso para ele aí. Beleza, obrigado, Marcos. Nós estamos aí no estudo de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. Eles são considerados sobrenaturais porque a gente sabe que não são sobrenaturais, né? Esses fenômenos são naturais, realizados a partir do que a gente não enxerga com os olhos da carne, que são os fluidos espirituais. Por isso mesmo que a gente tem algumas dificuldades. A Gisele está dando... Gisele não. A Lucélia está dando boa noite a todos. E nós adentramos aí na vista espiritual ou psíquica, dupla vista, sonambulismo e sonhos. Então nós falamos aí da vida espiritual, da vista psíquica, que é aquela vista que não é pelos olhos da carne, não é por esses globos aqui que nós temos. É a questão do espírito enxerga através do perispírito. E como o perispírito não depende de um órgão determinado, sensitivo, do olfato, do nariz e tal, o espírito, ele sente por todo o perispírito. Então, quando nós nos desdobramos, seja da maneira que for, a gente também acontece isso conosco. E aquele que é médium vidente, né, que a gente diz aí, ele vê, quando vê um espírito, ele pode estar tudo escuro, com o olho fechado, que ele vai ver do mesmo jeito, porque ele não está vendo pelos olhos, e sim pelo perispírito, né? E nós falávamos aí, então, sobre isso. No final da semana passada, a gente estava falando aqui sobre sonambulismo, e o Tonho explicou para nós aqui sobre sonambulismo, mas eu vou reforçar. Eu procurei estudar um pouquinho, né, assistir uma palestra sobre essa diferença aí do sonambulismo. É um assunto complexo, ele é difícil de ser estudado, difícil de ser compreendido, mas basicamente, só para que a gente consiga fazer uma separação, e se eu tiver errado ou alguém tiver um entendimento diferente, por favor, se manifeste. O sonambulismo que a gente conhece, desse sonambulismo que a gente vê aí, né, em casa, né, o ordinário das pessoas, ele é um sonambulismo, ele é um distúrbio do comportamento durante o sono. Então, ele é uma questão orgânica. Diferente do sonambulismo que Kardec está tratando aqui. Daí a confusão que eu fiz na semana passada. Aqui, ele está falando do sonambulismo mediúnico. O que é o sonambulismo mediúnico? É quando a pessoa, no sono, ela consegue ter relação com os espíritos, né, com o mundo espiritual, e se manifestar ali. Então, o sonambulismo natural é o que acontece naturalmente. Sonambulismo mediúnico natural. É uma comunicação mediúnica, um contato mediúnico, que se dá naturalmente. O sonambulismo magnético é o sonambulismo induzido. Ele vai ter essa mediunidade, essa manifestação mediúnica,
pelo sonambulismo, mas ele vai ser induzido, não vai ser natural, ele não vai dormir naturalmente, ele vai ser induzido, né? A pessoa, então, ela consegue se desdobrar do corpo, a gente sabe que ela fica ligada pelo fio, né? Pelo fio de prata, que o pessoal costuma falar, mas ela consegue ter ali uma vivência espiritual, né? Então, basicamente é isso. Quer falar alguma coisa, dona Nória? Fica à vontade. Pai, eu estou lembrando uma amiga minha, faz muitos anos que eu não vejo, faz muitos anos que uma filha dela era sonâmbula, e ela saiu de casa e eles foram achar ela dentro de um bueiro. Você lembra disso? Não lembro, dona Honória. Então, ela sumiu, né? E aí foram achá-la dentro do bueiro. Ela era sonambulista, mas eu não sei se era de mediunidade ou o que que é, Isso. né? A gente não sabe, provavelmente era o distúrbio do sono mesmo, né, Tadinho? É, Lúcia, fica à vontade. Pode falar. Qual é o motivo de se induzir o sonambulismo magnético numa reunião mediúnica? Lúcia, eu vou ser muito sincero, eu não estudei a fundo o tema, mas eu acredito que seja para fazer uma comunicação específica através do sonambulismo, porque no sonambulismo a pessoa ela dorme e ela dorme entre aspas, né? Ela vai ser induzida e aí nesse desdobramento ela vai ter esse contato. Mas eu acho que o Tony consegue explicar melhor. O sonambulismo pode acontecer espontaneamente, naturalmente ou provocado. Provocado é dando passe. Você dá uns 5, 10 minutos assim de passe. É um negócio assim, demorado. Por isso que não pegou, né? Não continuou. Porque não é igual uma reunião mediúnica, isso, psicofônica, recebe ali e tal, bababá. Ele é mais complicado. E o médium dorme, mas ele fica com a consciência do espírito. Aí ele fala, ele conversa. Agora o corpo está dormindo. Então, Antônio, mas é porque o médium não dá passividade, aí é necessário colocar ele nesse estado de sonambulismo? Não, a pessoa tem que ter essa característica, né? Tem que ter essa característica de ser sonambúlico. A característica aí é que a emancipação é muito grande. Aí ele pode até lembrar de usar de conhecimentos de vidas passadas. Vamos supor, se ele foi médico, aí ele pode dar receita, ele pode enxergar o problema no físico do outro, da pessoa que está necessitada, enferma, né? Aí pode dar, ele mesmo pode receitar um outro espírito que se aproximar, ele transmite. Aí, nesse caso, vira mediunidade. Mediunidade sonambúlica. É um desprendimento muito grande. Ok. O Adolfinho vai começar, na hora que ele acabar o passe, ele está com um estudo objeto de estudo do passe na revista espírita. Depois, ele vai pegar o sonambulismo. Eu não sei se te satisfez aí. Não, tranquilo, Antônio. Eu vou dar uma pesquisada também, vou dar uma aprofundada, mas obrigada, muito obrigada. Deu uma clareada aqui nas ideias. É porque eu estou em dúvida entre o desdobramento e o sonambulismo induzido, esse sonambulismo magnético. Mais ou menos você conseguiu me explicar. Obrigada. Certo.
é um tema complexo, né? Que vale a pena, sim, dar uma estudada, viu? Tem porque assim, Caio, para ocorrer o sonambulismo magnético, tem que haver o desdobramento. Para ocorrer, assim, porque o corpo, o espírito, a alma, parcialmente, ela se afasta do corpo. Então, tem que haver um desdobramento. Então, essa é a minha dúvida, mas é bom aprofundar, é sempre muito bom a gente... Ele é além do desdobramento. Isso, ele vai além, né? Ele é mais profundo. Entendeu? Ele é mais profundo porque o espírito fica mais livre, vamos dizer assim, do corpo físico. É lógico que ele não fica solto. Fica mais livre. Não é isso, Toy? É. Isso. E aí consegue atuar de forma talvez mais eficiente, né? De uma forma mais leve. Agora, na revista espírita, se você procurar o vocábulo sonambulismo, ou nos índices, ou em vocábulos, você vai achar muita coisa. É que isso aí, como não pegou assim, como prática rotineira na casa espírita, então tem pouca coisa, né? Mas na época era muito, muito usado, viu? Era muito usado. Foi através do sonambulismo que a turma da época de Mesmer descobriu o mundo espiritual. Porque as pessoas entravam em sonambulismo e enxergavam o mundo espiritual. Convivia, se relacionava com os espíritos. Começou aí. Então, ele teve a sua função na época do Mesmer. Né? Perfeito, Antônio, muito obrigada, viu? Muito bem, então feita aí essa diferenciação, mesmo que não tão profunda, mas a gente já consegue entender um pouquinho melhor para a gente continuar o nosso estudo aqui, porque Kardec vai continuar tratando desses assuntos, vai falar aí de sonambulismo mais um pouquinho, por isso que eu fiz essa pontuação inicial aí, vamos dizer assim. Então vamos lá, ó, capítulo 14, item 24. Pois que a visão espiritual não se opera por meio dos olhos do corpo, segue-se que a percepção das coisas não se verifica mediante a luz ordinária. Ordinária que é a luz comum, né? A luz que a gente está acostumado. De fato, a luz material é feita para o mundo material. Para o mundo espiritual, uma luz especial existe, cuja natureza desconhecemos, porém que é, sem dúvida, uma das propriedades do fluido etéreo, adequada às percepções visuais da alma. Então, a gente sabe que aqui no mundo material, como é que funciona, né? A luz bate nos objetos e reflete, por isso que a gente enxerga, né? Se a gente apagar tudo aqui, não vamos enxergar. A gente precisa da luz. E a luz é matéria. Tanto é que ela irradia, uma matéria que irradia, ela pode ser refletida, né? Ela pode ter uma manipulação, vamos dizer assim. Mas isso é para quem está olhando com esse olho aqui. Quando a gente vai olhar pela alma, as percepções espirituais, a gente não vai precisar dessa luz aqui. Então, a gente pode enxergar muito bem, quem for médium vidente, com uma escuridão total. Porque não se utiliza da luz material. E aí Kardec coloca aqui para nós. É utilizado, então, uma luz especial para o mundo espiritual. E Kardec, mais uma demonstração de humildade, coloca, cuja natureza não conhecemos. O que Kardec não sabe, ele não dá pitaco, não fala.
porque é muito responsável. Então ele deixa claro, a natureza dessa luz espiritual nós não conhecemos. Mas uma coisa é, sem dúvida nenhuma, é uma das propriedades do fluido etéreo. Né? Se tudo vem de lá, a luz vai vir de lá também. Né? Depois ele continua assim. Há, portanto, luz material e luz espiritual. A primeira, ou seja, a luz material, emana de focos circunscritos aos corpos luminosos. A segunda tem o seu foco em toda parte. Tal a razão porque não há obstáculo para a visão espiritual, que não é embaraçada nem pela distância, nem pela opacidade da matéria, não existindo para ela a obscuridade. Então, é muito interessante isso. Aqui na minha escrivaninha tem uma gaveta. A gaveta está fechada. Eu não consigo olhar lá dentro. Por quê? Porque a opacidade da matéria não permite que a luz entre e que minha visão alcance o interior da gaveta. Eu não consigo ver lá dentro. A luz material é diferente. Ela não é circunscrita. Ela não é limitada. Ela tem seu foco por toda parte. Então, na visão espiritual, ela não é embaraçada por uma parede, por exemplo. Daí porque um espírito ou um médium em desdobramento mediúnico consegue enxergar através da matéria. Justamente por isso. A Lucélia pergunta, isso seria possível, pois enxergamos por todo o perispírito? Exatamente. Por todo o perispírito a gente enxerga. Né? Se a gente conseguir esse desdobramento, nós vamos, através da visão espiritual, ver além dos muros, ver além da matéria. Por isso que o Tony deu um exemplo agora há pouco de um médium sonambúlico que olha para um ser humano e vê a doença dentro do corpo. Porque ele não está se utilizando da luz material, que é limitada ali na pele. Né? Vocês não estão conseguindo ver meu cérebro aqui, porque tem pele tampando. Mas a luz espiritual, ela não tem essa limitação, então é possível ver lá dentro. Vejam que interessante. A mesma coisa em relação à distância. A gente consegue ver até um determinado limite, porque é a limitação do olho e da luz. Na visão espiritual, não existe essa limitação. Um pouquinho mais para frente, Kardec vai explicar que isso também depende do grau de evolução do espírito. Quanto mais evoluído, ele consegue enxergar uma distância maior. Mas a gente já consegue entender por que os espíritos percebem coisas. Ou porque os espíritos, eles veem em nós os problemas ou os pensamentos, como nós dissemos anteriormente. Porque eles se utilizam dessa luz espiritual. Depois, Kardec continua assim. O mundo espiritual é, pois, iluminado pela luz espiritual, que tem seus efeitos próprios, como o mundo material é iluminado pela luz solar. Então, nós temos a tendência, né, de comparar o mundo espiritual com nós, porque a nossa realidade é aqui, né? Então é natural que a gente faça essa comparação. Mas estudando, a gente percebe que são coisas diferentes. Nós não podemos utilizar, assim, tirar conclusões de acordo com os conhecimentos terrenos que nós temos. Item 25. Assim, envolta no seu perispírito, a alma tem consigo o seu princípio luminoso, penetrando a matéria por virtude da sua essência etérea. Não há para sua visão corpos opacos. Então, se nós temos, se a alma, né, ela está envolta no seu perispírito, ela tem consigo o seu princípio luminoso, porque ela tem um fluido espiritual ali. E ela consegue enxergar através da matéria. Não tem corpo opaco para o mundo espiritual, né? Eu olho aqui na casa do vizinho, se a janela está fechada, eu não sei o que está acontecendo lá dentro. Se eu olhasse
com os olhos da alma, né, com uma visão espiritual, eu talvez poderia ver o que está acontecendo lá dentro. Entretanto, a vista espiritual não é idêntica, quer em extensão, quer em penetração, para todos os espíritos. Isso aqui foi o que eu falei um pouquinho lá para trás, ó. Veja que interessante. Somente os espíritos puros possuem em todo o seu poder. Né? Então, somente os espíritos, à medida que a gente se depura, que a gente se eleva, a gente consegue aumentar essa visão espiritual. Nos inferiores, ela se acha enfraquecida pela relativa grosseria do perispírito, que se lhe interpõe qual nevoeiro. Então, nos espíritos inferiores, essa visão vai estar enfraquecida pelo quê? Pela grosseria do perispírito. Perispírito muito materializado. Lembra que a gente estudou que à medida que a gente evolui, nosso perispírito se depura. Né? Então, o perispírito, que é através de onde ele vai enxergar, passa a ser um nevoeiro, né? Passa a ser uma fumaça que atrapalha a visão. Tanto que a gente vê inúmeros exemplos aí nas nossas reuniões mediúnicas, de espíritos que estão com alguém por perto e não enxergam de jeito nenhum. Não conseguem ver quem está do lado, quem está acompanhando eles. Justamente porque estão envoltos ali nessa grosseria, nessa materialidade do perispírito. À medida que há evolução, essa visão depura e o alcance fica enorme. Né? Vocês imaginam como seria, então, como é, então, a visão de Jesus, né? Uma visão, assim, que ultrapassa nossa galáxia, uma coisa fantástica, né? Manifesta-se em diferentes graus, nos espíritos encarnados, pelo fenômeno da segunda vista, tanto no sonambulismo natural ou magnético, quanto no estado de vigília. Né? Também tem essa diferença de graus nos espíritos encarnados, através da mediunidade, seja a mediunidade sonambúlica ou a mediunidade da dupla vista, né? Que aí no estado de vigília é quando a gente está acordado, né? Que é para falar o português claro aqui. Então tem gente que chega num recinto, né? E fala, nossa, tem um espírito ali, tem alguma coisa aqui. Né? Tem essa visão assim. Conforme o grau de poder da faculdade, disse que a lucidez é maior ou menor. Então, dependendo do grau dessa faculdade mediúnica, a lucidez, né, a visão que ele vai ter, vai ser maior ou menor. Com o auxílio dessa faculdade, é que certas pessoas veem o organismo, o interior do organismo humano, e descrevem as causas de enfermidade. Consegue ter essa visão profunda, essa visão além. Né? Eu tenho um amigo que ele é médium, né, médium vidente, e às vezes ele levava ele comigo na evangelização que eu participava, e ele tinha essa visão, ele olhava e via os sentimentos das pessoas. Como era um lugar, um bairro de Franca bem pobre, né, muitos problemas sociais, ele não conseguiu me acompanhar muito nessa evangelização justamente por isso, porque ele se concentrava muito no sofrimento das pessoas e estava com dificuldades de controlar essa mediunidade dele, né? Então ele acabava saindo de lá muito, muito triste, né? Muito sofrido, porque via muito mais. Enquanto eu via crianças desenhando e tomando lanche, ele via a história deles, o sentimento e tudo mais. Item 26. A vida espiritual, portanto, faculta percepções especiais. Fica à vontade, Max, pode falar. É que se a gente não começa a filtrar isso, é muito difícil. Essa percepção, a gente funciona como um radar, né? Então, por mais que a pessoa às vezes chegue num lugar assim, aberto, o que quer que seja, da gente é muito difícil porque a gente está vendo para além daquilo. Então você vê uma outra história além daquela que está sendo contada, né? Você a dificuldade de não ter tanto controle, né? É um processo muito
lento e às vezes muito difícil, nos afasta de muitas coisas. Assim, é igual esse amigo seu que você foi amigo que você falou, né? Isso, um amigo meu. Então, é muito difícil, assim, é totalmente compreensível, porque você olha por um outro ângulo, que às vezes, assim, você se compadece da situação por estar num lugar difícil, mas quando você olha para a pessoa, assim, principalmente que quando, sei lá, entra num processo de concentração, às vezes para fazer uma prece, alguma coisa que às vezes a gente nem percebe, já está indo embora e já foi. Aí você começa a captar outras coisas que dificultam muito a manutenção nesse espaço, né, do médium. Mas é treinamento, é parte, assim, os passos que a gente precisa dar durante esse processo de educação mediúnica, né, que é tão difícil para todo mundo, principalmente quando a vidência vem e bate na sua porta e fala assim, ei, meu filho, segura esse rojão. Mas é isso, era só um complemento para o que você estava falando mesmo. Isso, exatamente, né? Quanto maior a sensibilidade, né? Maior controle, maior vigília, maior trabalho. Então, a gente tem que compadecer mesmo e estudar para conseguir, nesse exercício, como o Max falou, conseguir viver nesse mundo, né? Porque senão a gente não consegue nem viver, quem tem essa sensibilidade tão aflorada, e depois poder trabalhar e se controlar. Item 26. A vida espiritual, portanto, faculta percepções especiais, que não tendo por sede os órgãos materiais, se operam em condições muito diversas das que ocorrem da vida corporal. Realmente, é mais ou menos isso que o Max está falando para nós, ó. Aqui ele está falando, as percepções sensitivas nossas, pelo corpo físico, é uma coisa. As percepções pelo espírito, né, pelo perispírito, né, que vai chegar no espírito, é outra coisa. É isso que Kardec está falando. A sede não são os órgãos materiais. Ou seja, elas se operam em condições muito diversas das que ocorrem na vida corporal. Né? Daí que tem que aprender a lidar com isso. Né? Todo mundo, alguém aqui acende o fogo do fogão e põe a mão. Você não faz isso. Por quê? Você já aprendeu que dói. Mas quando era pequeno, queimou o dedo, levou um choque, esfolou o pé e tal. A gente aprendeu como lidar com isso. A gente consegue cozinhar sem se queimar. Quando a gente é médium, a sensibilidade vem de outra forma, você também tem que aprender a lidar com isso, para você conseguir trabalhar e fazer as coisas. Fique à vontade, Ana. Por gentileza, Caio, estou com uma dúvida aqui. Existem 2 tipos de luz, né? A luz material e a luz espiritual. Sendo o perispírito matéria, ele possui luz material. E o espírito, luz espiritual. Ana, Isso que eu não consegui entender. Tá. Eu vou dar minha opinião, e aí se alguém discordar ou quiser complementar de alguma forma, pode ficar à vontade. A luz espiritual, ela também é matéria. Né? Tanto é que Kardec coloca aqui para nós, deixa eu ver se eu consigo achar. Ele fala que não conhece a natureza da luz espiritual, tá aqui, ó. Para o mundo espiritual, uma luz especial existe, cuja natureza desconhecemos, porém que é, sem dúvida, uma das propriedades do fluido etéreo. Então, ela é uma propriedade do fluido etéreo, então eu acredito que seja matéria. Só que é uma matéria etérea. Por isso que a gente não enxerga com os nossos olhos físicos, mas o perispírito, que também é matéria, uma matéria etérea, ele utiliza dessa luz etérea, uma matéria etérea, para poder enxergar. Pelo menos foi assim que eu entendi. Se alguém tiver entendido de outra forma, ou quiser fazer um complemento, pode ficar à vontade. Minha dúvida justamente está aí, desse fluido etéreo aí, né?
Pois é, eu entendi assim, Ana, que como ela é física, só que ela está no grau, né, vamos dizer assim, do mundo espiritual, né, que foge ao nosso, à nossa matéria mais grosseira. Tá bom, obrigada. Eu entendi assim. Aí, se ela depois, talvez mais para frente, a gente consiga concluir. A Lucélia falou para nós. Como uma onda de luz que nossos olhos não percebem. Né? Eu acho que é isso mesmo, Lucélia. É uma onda de luz que os olhos físicos não percebem. Né? Mas o nosso perispírito capta e se utiliza dela. Né? Foi assim que eu entendi. Se alguém também fica à vontade aí, se tiver entendido diferente. Eu já penso diferente. Eu penso que o espírito capta e passa para o perispírito, porque o perispírito é apenas um intermediário. Então, mas o perispírito, Ana, ele que é vou usar o termo órgão, mas não é o órgão, né? O perispírito que seria o órgão sensitivo do espírito. Você não acha? Então, assim, pelo menos me parece que o perispírito, por ser sensitivo, ele que percebe essa luz e transmite para o princípio inteligente. Não, mas o que eu quero dizer é que a luz vem do espírito. Ela não está no perispírito. Ela vem do espírito, transmite para o perispírito, certo? Porque ele é intermediário. E o espírito transmite para o corpo, no caso do encarnado. Mas você está falando de qual luz? Da luz que irradia do espírito? Eu estou falando da luz espiritual, porque existem dois tipos, luz material e luz espiritual. A espiritual tem vários focos e é diferente, não tem como explicar, né? E a luz material, ela tem um foco só, que é o que ele está dizendo ali, ó. Você quer falar, Marcos? Fique à vontade. Não, é só que eu acho que a gente estava entendendo uma coisa diferente do que a Anne está falando. A Anne está falando da emanação dessa luz, não é, Ana? Aí ela falando que o espírito vai emanar essa luz e a gente vai perceber através do nosso perispírito, entendeu? É o caminho inverso. Você está falando da nossa percepção enquanto corpo. A Ana está falando da emanação da luz. A gente está falando da percepção. Acho que é o caminho contrário, não é, Ana? Mas a percepção, ela é feita pelo corpo, no caso do encarnado, através do perispírito, né? Isso, é isso. Não, é isso. Então é isso que eu estou falando para o Caio. É que você perguntou da origem da luz, né? E aí, mas ela vem do espírito. Da origem, ela vem do espírito, é isso mesmo. Isso. Principalmente no mundo imaterial, né? Isso. É isso mesmo. Não, a lógica está certa. Você entendeu, Caio, que ela perguntou agora? Entendi. Exatamente. A gente estava falando, acho, da mesma coisa, mas como o Marcos falou, a gente estava... Isso, ela estava uma na contramão do lado, outro, outra para o outro. Mas é isso mesmo. Então, assim, a luz espiritual que a Ana está falando, ela literalmente provém do espírito. Então, quando a gente enxerga, vou pegar o exemplo da reunião mediúnica. Quando a gente enxerga a entidade, a situação, blá, 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 a gente está vendo a luz espiritual. E percebendo essa luz espiritual através do nosso perispírito, enquanto encarnados. Agora, o caminho inverso, eu acho que também é percebido através do nosso perispírito. Então, assim, como que o espírito, né, o desencarnado, vai nos perceber. Aí é pelo intermédio do nosso perispírito também que vai irradiar a nossa luz espiritual. É como se fosse um L. Isso. Entendeu? Eu assim que eu entendi. Então, mas esse é meu entendimento leiguíssimo. Assim, eu não sou nenhum mestre nisso aí, não, gente. Eu estou só dando meu entendimento. Nem eu também não sou, não. Né? Porque ele cita aqui o exemplo do Sol, né? O mundo material, a luz vem do Sol. Esse foco aí. Agora, do espírito, ela vem de algo que nós desconhecemos. Isso,
Eu acho que a gente está construindo um conhecimento, né? Mas não ficou claro ainda, pelo menos para mim, Kardec não falou a origem da luz espiritual é. Ele ainda não fez, não. Verdade. Ele Isso não ele ainda, falou. esse ainda ele não fez. É. Por isso que eu fico um pouco Mas reticente. se o espírito é uma centelha, um foco de luz, ela vem dele, não é? Uhum. Bom, Ele traz em si esse princípio. O podemos. espírito, porque ele fala que traz em si esse princípio. Então, mas ele Igual traz, ele Ana, cita mas ele traz o princípio. Não quer dizer que ele é o princípio, são coisas diferentes. Então, ele traz o princípio. O que eu ia falar? Agora eu esqueci. Tá? Como um astro iluminado e um astro luminoso. O astro iluminado, ele recebe luz de um outro planeta, vamos dizer assim, de um outro astro, né? O iluminado. Agora, o luminoso, ele tem luz própria. Então, o espírito, à medida que ele vai avançando, ele tem a sua luz própria. Jesus disse, brilha a vossa luz. Sei lá, não sei. Olha, eu vou ler o comentário da Lucélia, depois a gente passa aqui para a Lúcia, que levantou a mão. Só vou ler rapidinho, tá, Lúcia? Dá licença. Ó. Mas ele não diz que é propriedade do fluido. Exatamente, Kardec, um pouquinho para trás, ele fala que essa luz é uma propriedade do fluido espiritual. Né? Por isso que eu acho que eu não estou conseguindo achar aqui, mas ele realmente afirma isso. Eu acho que talvez por isso também a gente está com dificuldade. Do fluido espiritual ou do fluido perispiritual? Do fluido espiritual. Então, espiritual, então, é um tipo de fluido diferente, porque espírito e matéria são diferentes, né? Ele deixa claro isso, lá no começo, 2 elementos gerais no universo, espírito e matéria, né? Acima deles Deus e entre eles o fluido. Lúcia, pode se manifestar, fica à vontade. Ô, Max, lá vai eu. Trazendo para os dias atuais, eu não sei se você entende, se você poderia me explicar, ou se alguém que está aqui na reunião tem esse conhecimento. Trazendo isso que Kardec está falando para os dias atuais. A gente poderia falar da teoria das supercordas, assim, que existem, na realidade, várias dimensões de natureza espacial, temporal, e que isso tudo seria essa radiação luminar que em várias naturezas ela reflete, são realidades paralelas, essa espiritual, essa material, ou não? Não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra. Aí está falando da matéria, né, Lúcia? Então, porque na teoria das cordas, fala isso, que tudo... vamos fazer uma correlação, não sei se está errado o meu raciocínio, com esse fluido, essa energia vibracional. Então, isso aí, trazendo isso para a ciência, todas essas esferas, elas refletem nessa teoria das cordas, que nada mais é que o fluido. Então, assim, os olhos nossos físicos podem não entender, mas tudo deriva disso daí. Eu não sei se o meu raciocínio está muito confuso. Alguém entende disso? Que essas outras esferas, elas não são visíveis, mas ela é uma energia vibracional. Não sei, porque aí os cientistas, eles tratam da matéria, estão estudando a matéria, né? Por isso que eu fico na dúvida, Lúcia. É matéria. Mas tem a energia vibracional também. Mas é matéria, não é? A matéria vibra, os átomos, eles vibram. Lúcia, eu vou tentar acompanhar o seu raciocínio, para ver se a gente, pelo menos, chega num ponto. E aí, deixa o seu microfone aberto que você vai me ajudando. O que você está falando dessa questão vibracional é o que a gente discutiu, acho que umas 4 semanas atrás, certo?
Eu acho que eu não participei, então, o Max, me perdoa, porque eu estava com uns problemas familiares e eu não estava participando. Não, fica tranquilo, é só para entender. É porque a Ana colocou uma coisa agora que ela está falando da matéria. E aí a gente tem que retomar um ponto que a gente discutiu há umas semanas atrás, da questão dessa transmissão da energia, que alguém me corrige, mas eu acredito que tenha sido há umas 4 semanas atrás. E aí o ponto é, transpondo para o que você está falando, assim, que é algo cientificamente ainda muito incipiente em termos de conteúdo, que é essa teoria das cordas, a gente já compreende alguma coisa ou outra, mas prospectar para falar assim, ó, existe, não tem evidência científica, né? Se baseia na teoria das cordas para construir uma linha de pensamento, mas ainda é tudo muito hipotético e muito teórico. Agora, o que você está falando de outras dimensões, né, outras realidades, a vibração dessas cordas, gente, vai falando, vocês estão me acompanhando. A vibração de cada uma das cordas que compõem a nossa estrutura universal, elas vão vibrando e à medida que existem colisões dessas cordas, outras dimensões daquela mesma realidade são criadas. Isso é o que a teoria das cordas apresenta sinteticamente. E aí o que você está falando da vibração, que a Ana colocou da vibração material, é nesse sentido. Só que a gente tem que lembrar que vibração de cordas, na teoria das cordas, ela não é material. Aí isso é um ponto já, assim, dentro da teoria muito, não muito claro, mas com fortes tendências a ser algo correto. Então, quer dizer que é algo em termos de energia. Aí a gente volta para o que a gente falou há 4 semanas atrás. Essas produções de energia que geram novos universos é a mesma coisa que acontece quando uma estrela nasce. Então, é uma explosão, é uma irradiação de energia. E energia não é matéria. E aí o que você está falando de criar uma dimensão paralela e tudo, de como a gente pode ver isso, assim, em termos perispirituais ou espirituais, aí depende do que a gente está falando, eu não sei qual seria o limite disso. Aí é algo assim, que foge total da minha compreensão, mas o que eu entendo de mundo espiritual, assim, na minha leiga compreensão, é como se fosse uma dimensão dentro da nossa dimensão. Então, não seria transpor uma barreira dimensional, porque as duas realidades estão sobrepostas. Então, é como se o mundo espiritual estivesse no mesmo mundo que eu. Não é uma dimensão única. É diferente de eu transpor uma barreira dimensional material, que era o que a Anne estava te falando. Então, assim, existe um esforço para se compreender, aí entra a questão de buracos negros e blá, 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 que aí seria a transposição dessas barreiras. Até aquele filme Interestelar ilustra um pouco isso, assim, bem fictício, mas ele ilustra o que seria a transposição da barreira dimensional através de um buraco negro, que é o que a ciência tem delimitado enquanto transposição de barreiras materiais. Agora, imaterial, eu acho que ainda encontram-se na mesma esfera. Deu para entender, Lúcia? Antes da Ana falar? Não, tá tranquilo, isso mesmo. Você conseguiu traduzir o que eu estava pensando, você sintetizou bem, porque estava confuso assim a minha linha de pensamentos. Não, mas perfeito, Max. Obrigada. Fez viu? sentido, então. Não, tá bom. todo sentido. Tá bom, então. Ana, pode falar. Ana, seu microfone está desligado. Energia é uma propriedade da matéria. Energia é tudo que produz calor e força. E é uma propriedade da matéria. Pelo menos até onde eu sei, que eu estudei, é isso aí. Mas essa é a diferença. Ser uma propriedade não quer dizer que é matéria.
É isso Não, que eu falei mas aquele dia. Tudo mas é bem, Ana, eu propriedade concordo dela. com o que você está falando da definição, mas a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente coloca que energia é matéria, porque ela não é. A energia é a propriedade. Então, eu transmito energia, eu não transmito matéria, que é o que a gente discutiu nessa quarta semana atrás. Exatamente. Nós discutimos isso. Então, a energia é uma propriedade da matéria. E espírito não é matéria, então a energia não é propriedade do espírito. Não sei. Fica aí, né? Para vocês refletirem e pensarem, e nós todos, né? Vocês não, nós todos. Mas a matéria ocupa espaço, a energia não, né, Ana? Não sei se não ocupa, não sei. Não sei te responder, não. Por isso que eu falei, é uma propriedade da matéria. Energia Ela é igual não... a massa. Energia é igual a massa, e a massa é a quantidade de matéria. Mas não é suficiente para dizer que ela ocupa espaço. Ela é sempre estocada. Entendeu? Você não tem um container de energia. Você estoca energia num container. Mas para isso você precisa de algum tipo de resistor. E aí o resistor vai fazer o armazenamento da energia. Não necessariamente a energia é algo presente em termos materiais. Por isso que ela é uma propriedade da matéria. Ela não é matéria. E nós podemos estocar a nossa energia. Que é o que a gente faz na nossa célula através de glicose. Então, toda a nossa energia produzida no nosso organismo e estocada, ela vai entrar dentro de algum tipo de macro ou micromolécula para ser estocada. Tanto ATP, glicose, aí tem gente que estoca proteína, lipídio, assim sucessivamente. Mas a matéria é aquela macromolécula, não a energia. Porque para eu produzir energia, eu preciso quebrar a molécula. Entendeu? Então, a energia não é uma propriedade, a energia não é matéria. Ela é uma propriedade da matéria. E, Lucélia, tem o livro do Interestelar. O filme é baseado no livro. E a Lucélia também falou, então a luz espiritual é armazenada pelo fluido espiritual. Pode-se dizer isso? Eu entendi assim, porque se a luz espiritual é uma propriedade do fluido, eu acho que o caminho é mais ou menos esse. Né? Nós estamos querendo saber coisa que não é da nossa alçada, sabe? Mas a explicação do Max é sempre oportuna e ótima, e a do Caio também. Então, está muito bom, está ótimo. Participação da Lúcia, da Lucélia, está tudo jóia. É assim que a gente vai, pelo menos se nós não vamos chegar numa conclusão, nós vamos clarear no nosso pensamento, né? Eu penso assim. Exatamente, nós estamos construindo aqui um conhecimento. E precisaremos de desacelerar o cérebro antes de dormir. Senão vai todo mundo ter pesadelo. Tem que tomar um chazinho, ler uma coisinha mais leve. Que o Tico e o Teco aqui estão correndo, que já perderam uns 4 quilos. Posso dar só um... Verdade, viu, Caio? Fica à vontade, Marcos. Assim, respondendo ali o que a Lucélia... Assim, respondendo não, né? Mas dando continuidade à nossa discussão. Uma coisa que a gente tem que pensar é o que é a definição de propriedade. Porque quando você olha, assim, para a gente, propriedade seria uma característica, né? Assim, então, o que é uma propriedade disso, uma propriedade daquilo outro? Então, seria uma característica. Quando a gente olha para o inglês e para o francês, que são de onde derivam essas traduções, né, de properties, a gente está falando de estrutura elementar, inclusive. Então, pensando que são as limitações das traduções, que às vezes a pessoa faz uma tradução ao pé da letra da palavra, falando de propriedade,
E às vezes a gente deixa passar alguns entendimentos. Então, assim, pensando que a Gênese é um livro bastante científico, e a gente estava falando de propriedade da matéria, a gente tem que falar de estrutura elementar de alguma coisa. Então, quando a gente fala de propriedade, quer dizer da sua composição existencial. Então, não é só uma característica, tipo, isso aqui, o cabelo do Caio é castanho, o Caio tem barba, não é alguma coisa assim. É algo que, se o Caio deixar de ter, ele vai deixar de existir, entendeu? E isso é uma propriedade, ela é elementar. Então, ela está dentro da composição dessa estrutura física, material, espiritual, e assim sucessivamente, tá? Assim, e aí é a chatice das pessoas que começam a estudar outros idiomas para entender o que se fala. Mas é isso aí. A propriedade é uma característica, né, especial de alguma coisa, né? Por isso que eu falei que ela é elementar, Ana. Porque quando a gente fala, por exemplo, dentro de química, física e biologia, que seriam essas ciências naturais, e aí a física é a nossa ponte para ciências exatas, né? A gente, quando fala de propriedade, a gente está falando de algo elementar, que é algo que, sem aquilo, você pode mudar a função de algo, mudar a sua estrutura ou mudar a sua existência, inclusive. Então, assim, é uma rede que envolve aquele determinado objeto, ser, elemento químico e assim sucessivamente. Muito bem. Bom. Muito bom. Isso mesmo, excelente. Eu vou concluir aqui o item. Eu posso só dar... não, agora eu aprendi uma coisa aqui nesse Meet que eu preciso compartilhar com as pessoas. Gente, se vocês apertam a barra de espaço e segura quando estão no Meet, o microfone de vocês abre, e se vocês soltam, ele fecha, tá? Não precisa ficar clicando no botãozinho mais, hein? É dica, hein? Fiz o teste aqui, funciona mesmo. Muito bem. Cultura útil. É super útil, gente. A gente em aula sofre tanto. Né? Eu estou no celular. Isso é só no computador, Ana. Esses dias eu estava numa aula, apareceu o recadinho, fiquei super feliz, porque eu apanhava tanto, ficava procurando o botão para abrir o microfone, agora é só apertar a barra de espaço, gente. Essa já sai falando aí. Mas eu comprei um notebook da hora para mim, meu neto está lá pelejando com ele, arrumando para mim, baixando os arquivos lá, os apps. Então, logo, logo eu vou precisar da ajuda, porque eu sempre sigo pelo celular, né? E agora, com o notebook, acho que eu vou ter um pouquinho de dificuldade, né? Não sei. Vai nada, vai tirar de letra. E aí, lembra disso, a barra de espaço apertou e segurou, o microfone abriu. Soltou a barra de espaço, ele fecha. Ótimo. É isso aí, ó. Só vou terminar aqui o item 26, que a gente está no meio dele, e aí na semana que vem a gente vai para o 27. A vista espiritual, portanto, faculta percepções especiais, que, não tendo por sede os órgãos materiais, se operam em condições muito diversas das que decorrem da vida corporal. Então, o que a gente percebe pela alma, né, se dá de uma forma muito diferente do que na vida corporal. Efetuando-se fora do organismo, tem ela uma mobilidade que destrói todas as previsões. Indispensável se torna estudá-la em seus efeitos e suas causas, e não assimilando-a à vista ordinária, que ela não se destina a suprir, salvo casos excepcionais, que senão poderiam tomar como regra. O que nós sentimos pelo perispírito é uma coisa, o que nós sentimos pelo corpo é outra. Não dá para a gente utilizar os conhecimentos que nós temos das sensações físicas, nós utilizarmos para as sensações do espírito. Vou dar um exemplo.
Se você está no cinema e você coloca os braços lá na poltrona, vem uma pessoa lá e coloca o cotovelo também. Vocês encostam o cotovelo um no outro. Como é que você para com isso? Você tira o cotovelo. Isso é sensibilidade física, isso é tato. Você separou o cotovelo, você para de sentir a pessoa. Se eu visito o Antônio Carlos, né? Tá fazendo aniversário hoje. Vou lá, tenho uma conversa boa com ele, uma pessoa boa de papo e tal. Volto para minha casa e continuo pensando no Antônio Carlos, e ele também continua pensando que visita boa do Caio e tal, nós continuamos com uma ligação, mesmo que nós estejamos fisicamente separados. Por quê? Porque a sensação do espírito é diferente da sensação física do corpo. Então, esse é um exemplo simples para a gente entender. Então, não adianta a gente querer, eu estou aqui, né, discutir com alguém, não, o ambiente está ruim, eu vou sair. Você pode até sair, você pode mudar de cidade, de estado, de país. Se seu pensamento ficar lá, você continua lá. Então, a distância física não vai mudar isso. Diferentemente do tato, se você tirar a mão, você para de sentir. Se você sair de perto de um cheiro ruim, você para de sentir. A sensação do espírito é outra. Ela é totalmente diferente. A forma de captação, de transmissão, é totalmente diferente. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário antes da gente terminar? Fica à vontade. Todo mundo com a cabeça quente, né? Esse monte de informação e de raciocínio e de conceitos, né? Que a gente vai... Mas o objetivo é justamente esse, né? Ainda mais num livro que traz tantas matérias, tantas discussões, e muitas delas, né, que a gente ainda não domina, né, para conseguir bater o martelo. Enquanto a gente não bate o martelo, a gente formula hipóteses, vamos construindo, né? Quem sabe daqui a algumas encarnações aí a gente consegue chegar e bater o martelo e falar que 1 mais 1 é 2. Por enquanto a gente não consegue, a gente vai trabalhando assim, né? Faz parte da construção do conhecimento. Muito bem.